E aí quem que apareceu para dar uma entrevista para o Motorinha? E a segunda matéria que eu queria botar aqui, muito importante, Gilmar Tato, ele é secretário nacional de comunicação do PT, secretário nacional, e é da família Tato que eu acabei de citar. A entrevista dele, ele falou, eu vou dar uma entrevista, Motorinha, porque eu vi o que você trouxe ali sobre aquele cabo eleitoral que trabalhava com a gente e pulou para o outro lado. E aí, ele explicita tudo. Ele diz, é isso mesmo, o jogo é pesado, é o jogo das emendas, esse jogo o PT também faz, e é difícil não entrar nesse jogo. E ele diz, o PT ainda sobrevive ao longo do tempo porque tem boas relações e consegue, às vezes, trazer emendas também. Emendas parlamentares, a bancada petista. Aqui, ó, o Gilmar Tato diz, acusado de boicotar bolos, ele defende guinada do PT ao centro. Então ele é um dos que está dizendo que é o melhor. Ele nem critica o Boulos, ele não diz que o Boulos é um cara ruim. Ele falou, o Boulos é o Boulos, tem a estratégia dele. Mas o Gilmar Tato diz, o mais correto em São Paulo teria sido fazer uma aliança ao centro e não com o Boulos na cabeça de chapa. Ele está defendendo isso. E tem vários trechos aqui, eu separei alguns, se a gente puder trazer um pouco aqui, não quero me alongar muito, podemos aqui trazer alguns destaques. Ó, a sorte nossa, e aí só para quem tem mandato, é que tem as emendas. O que ele está dizendo é que nessa guerra toda, se não tiver emenda parlamentar, aí é que você dança totalmente. O fato de estarmos na oposição, de não estarmos na estrutura da prefeitura, faz com que você perca terreno. A sorte é que a gente tem ainda as emendas. Isso nos dá uma sobrevida, muitas vezes, de voto. Então ele está apostando nisso mesmo. É como assim, ó, deixa para lá, debate, esquerda, vamos fazer o jogo que é o jogo igual ao jogo do Centrão. Eu acho assim, eu até entendo que o Gilmar Tato fala, um certo pragmatismo, mas isso aqui mata a ideia de um partido de centro-esquerda ou de esquerda. Eu acho que você tem que ser moderado, tem que ser amplo, fazer aliança. Agora, apostar só nisso aqui, aí você perde até o sentido, porque acontece isso que a gente viu com o cabo eleitoral, ele pula de um lado para o outro, fala, se é para trazer emenda para fazer posto de saúde sem nenhum debate a mais, eu vou com quem está por cima do poder e traz esse dinheiro mais fácil para mim. Tem alguns outros trechos aqui, rapidinho, se a gente puder dar uma corrida aqui, na fala Gilmar Tato, dizendo que o PT deveria ir ao centro. Ele diz que se sentiria melhor se o PT tivesse apoiado a reeleição do Ricardo Nunes, do MDB, embora tenha dito que não atuou para isso. Veja bem, eu não cheguei a apoiar o Ricardo Nunes. Mas tem muita gente que diz que, por baixo do pano, uma parte do PT apoiou o Ricardo Nunes mesmo, hein, Chico? É, uma parte daquela velha esquerda da periferia de São Paulo, de cabos eleitorais, líder comunitário, apoiou sim. Você vinha dizendo isso. Apoiou na prática. Basta um almoço, que eu vou lá na extrema zona leste de São Paulo, na casa dos tios, que eu encontro cabo eleitoral, enquanto as pessoas mudaram de lado. Foram pro lado do Nunes. Sim. Olha aí. E ele diz, o Gilmar... Pela mesma história. Tem uma coisa que virou fetiche e não foi só em São Paulo. O tal do campinho de futebol com aquela grama sintética. Ele diz isso na entrevista. Fala disso, né? Não é só aqui em São Paulo. No Brasil todo, é o fetiche do cabo eleitoral. Levar um campinho, que eles chamam, no Ceará chamam areninha, as areninhas. Levar esse campo de futebol para ali, claro, com o uniforme e tudo mais. Mas com grama sintética. Com grama sintética. Ninguém quer jogar mais no poeirão. Quer dizer, ninguém mais joga no barro, na poeira. Mas virou um fetiche eleitoral esse ano. Você anda aqui para o São Paulo, você vê esses campinhos. Quem leva uma história dessa se dá bem. Então, vê como a eleição é decidida. Às vezes a gente fica gastando teorias marxistas e ajoelhando no milho da autocrítica. É só um campinho de futebol, gente. Agora, ele diz... Agora, eu achei forte ele dizer que o PT deveria ter apoiado o Ricardo Nunes. Vamos para uma próxima aqui, rapidinho. Essa matéria saiu no Intercept Brasil. Ele diz que por trás da briga entre Gleisi e Padilha está a estratégia do PT nesta eleição. Ele diz, nossa tática foi lançar candidatos onde tínhamos possibilidade de ganhar. E onde não fosse possível, nos aliar ao centro, como no Rio de Janeiro. Mas São Paulo fez ao contrário. Então ele acha que São Paulo errou, que em São Paulo o PT errou. Porque se era para retirar a candidatura e apoiar outro, diz ele, era melhor ter apoiado ao centro, como fizeram no Rio, para ganhar com o Eduardo Paes. Então ele acha que era melhor uma saída à lá Eduardo Paes. O que seria isso? A rendição? Apoiar o Ricardo Nunes, o PT, apoiar o Ricardo Nunes? Aí você esvazia, você vai esvaziando, tirando completamente a substância do partido a médio prazo. Eu acho que é uma tática bastante arriscada, apesar de entender que esse jogo é bastante complexo, que só discurso aqui de centro acadêmico não resolve, né? De política acadêmica de universidade. Não é. Aqui na periferia,
e não só na periferia, nos bairros de classe média, o jogo é muito pesado. Tem outros trechos aqui, mas eu não vou ler tudo. O Chico já resumiu essa parte dos campos. Se a gente puder passar para a próxima, acho que logo na próxima ele fala dos campos de futebol que tinha aqui. Ele diz, por outro lado, ele fala assim, nós estamos lá na periferia ainda. Ele fala, o PT está na periferia. O Mano Brown fala, o PT precisa voltar para a periferia. O PT precisa voltar para a quebrada. Eu digo, a gente nunca saiu de lá, a gente está lá, ele diz. Só que está com dificuldade, que agora tem a concorrência dos partidos mais à direita. É isso. Eu recomendo muito a leitura, não para você concordar com o que o Gilmar Tato diz, mas para entender o que está em disputa.